Senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Meu nome é Aline Soares, eu sou a coordenadora de Relações Internacionais da CAS Brasil. Em nome da nossa diretora, senhora Ania Timek, gostaria de cumprimentar a cada um de vocês que nos assiste e saudar aos nossos convidados pela oportunidade de debaterem sobre esse tema tão importante. É uma honra para a Fundação Konrad Adenauer do Brasil e certamente também para o podcast e site Xadrez Verbal de contarmos com seu entusiasmo para prestigiar o evento Sociedade em Transformação, Internet e Práticas Democráticas. Teremos 3 dias de debates intensos, hoje, amanhã e dia 3 de dezembro, sempre das 10 às 11 da manhã. Hoje, especialmente, vamos contar com a participação do Dr. Eduardo Magrani, o keynote deste evento, para a palestra Os Impactos da Digitalização. Magrani foi o primeiro fellow internacional da Fundação Konrad Adenauer na Alemanha. Eu aproveito para mencionar que a pesquisa dele, Hackeando o Eleitorado, sobre o uso de dados pessoais em campanhas eleitorais, está disponível no site da Fundação Konrad Adenauer no Brasil. Após essa palestra inaugural, teremos o primeiro painel do evento, com o tema As recentes transformações de práticas democráticas através da internet. Para essa mesa, contaremos com a participação de 2 doutoras especialistas, Fernanda Barros, em Direitos Humanos, e Marinana Andrade, em Relações Internacionais. A moderadora da mesa será a pesquisadora do ITS Rio, a advogada Janaína Costa. Teremos também a chance de discutir questões sobre como os governos têm atuado para garantir o exercício do direito à liberdade de expressão e de informação de seus cidadãos. Como poderemos almejar mais transparência e democracia através da internet? Como apresentar denúncias sem arriscarmos nossa segurança e privacidade nas redes? Os assuntos são muitos, ainda mais com o advento da pandemia, que potencializou os questionamentos e as maneiras de interação social através da internet. Em muitos contextos sociais, a internet tem se mostrado como instrumento capaz de dar voz a grupos. A internet pode representar um canal relativamente seguro para que minorias busquem o reconhecimento de seus direitos ou protestar sobre a violação desses direitos. Ao mesmo tempo, a internet pode também ser usada como um mecanismo de vigilância, desinformação, ou mesmo de suporte a sistemas autoritários, que agem na tentativa de calar ou desqualificar tais denúncias. Assim, o objetivo deste evento é oferecer uma análise profunda das transformações que a internet tem gerado em praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Isso, tanto no âmbito privado, quanto em nossas relações com as instituições presentes no meio em que vivemos. E certamente, a partir dessa realidade, seremos capazes de perceber como a defesa da ordem democrática e do Estado de Direito são essenciais para consolidarmos relações bem-sucedidas entre os cidadãos e seus respectivos governos, dentro e fora do mundo virtual. Bom, eu vou recomendar alguns pontos para tornarmos esses dias de evento e discussão muito mais agradáveis. Eu convido a cada pessoa que nos assiste a participar ativamente deste debate. Envie suas perguntas através do Q&A ou apresente seus comentários no chat do Zoom. A nossa equipe estará atenta e fará chegar as suas perguntas e observações aos debatedores de cada mesa. E ao longo desse encontro, vamos pedir a sua colaboração para que participe também da avaliação deste evento. É um processo muito importante para que possamos aprimorar o nosso trabalho na CAS. E queremos também que as nossas publicações e atividades cheguem até você. Então, antes de passar a palavra, e de maneira especial, eu gostaria também de agradecer ao Felipe Figueiredo, que é o criador do site e do podcast Xadrez Verbal. Ele se animou com esse projeto desde o início e aceitou participar como instituição de apoio. E, informalmente, nós contamos também com a adesão de amigos e parceiros da CAS, que nos ajudaram com a divulgação desse evento. Em especial o ITS Rio, a Universidade PUC-Rio, a UF, a Oficina Municipal, que é a nossa instituição parceira com base em São Paulo, e todos vocês que representam essas organizações, o nosso muito obrigada. E, por fim, eu convido a todos e todas a acompanharem o trabalho da Fundação através dos nossos canais institucionais nas redes sociais e no nosso site. Nós estamos atuando no Brasil há mais de 50 anos, com projetos em diferentes áreas temáticas, sempre em cooperações com instituições locais.
São muitas atividades e publicações, são interessantes em diferentes formatos, então fica aqui o nosso convite. Eu agradeço a atenção de vocês e desejo que o debate seja excelente para todos nós. Muito obrigada. Filipe Figueiredo, a palavra é sua. Obrigado, Aline. Agradeço a todo mundo que está em casa nos assistindo, a todo mundo que se inscreveu. Agradeço especialmente a você, a Ânia e a todo o pessoal da CAS pelo convite. Para mim é um prazer poder apresentar esse evento que fala de algo que eu, digamos, vivencio, né, que é a ligação com o debate político e a internet. Só que, no meu caso, eu como produtor de conteúdo, né, alguém que tenta ser uma caixa de ressonância na internet de boas informações e de boas práticas, né, concorrendo com as fake news, com as conspirações, que muitas vezes são muito mais atraentes, muito mais convenientes, muito mais fáceis de serem absorvidas, né? Muito mais, às vezes, inclusive, por que não dizer, muito mais temperadas, né, de acordo com o gosto do freguês, do que a realidade. Então, como eu disse, agradeço muito o convite e sempre vão poder contar comigo. Porém, as pessoas que se inscreveram não se inscreveram para ficar me ouvindo ou para ouvir, né, o que eu faço da vida. No caso, especificamente hoje, para começar, elas se inscreveram para ouvir o Eduardo Magrani, que é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC-Rio. Ele é affiliate no Berkman Klein Center para for Internet and Society na Universidade de Harvard. Ele é um Senior Fellow Global do Programa de Cooperação Internacional da Konrad Adenauer, como a Aline já havia mencionado, inclusive. E ele também é um Senior Fellow na Universidade Humboldt, de Berlim, e no Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, e membro da Associação Luso-Alemã de Juristas, da Associação de Juristas Alemanha-Brasil e presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, e ele que vai dar, então, o pontapé inicial desses nossos 3 dias de evento. Agradeço muito, Eduardo, e né, a atenção de todo mundo é toda sua. Imagina, eu que agradeço, espero que estejam conseguindo me escutar bem. É uma alegria para mim estar aqui com vocês hoje, recebendo esse convite da CAS, né, instituição da qual tive a alegria de ser o Senior Fellow Global, né, baseado em Berlim. Atualmente eu estou aqui morando em Munique. Deixa eu compartilhar meus slides com vocês. Trabalhando na TUM, Universidade Técnica de Munique, nos temas de inteligência artificial, proteção de dados e tantos outros. Eu já trabalho com direito digital, novas tecnologias há mais de 12 anos e muita coisa mudou de lá para cá. E eu tenho o desafio hoje de abrir esse evento que está tão legal, com um line-up incrível, com tantas amigas, tantos amigos. Então, olha a minha responsabilidade de set the stage, né, nesse evento preparado com tanto carinho para vocês. Então, espero que eu consiga contribuir, né, dando tom para esse evento que vai ter tantas contribuições relevantes, tantas pessoas queridas para mim. Eu faço convite para vocês lerem a trilogia de cultura digital, o livro Democracia Conectada, a Internet das Coisas e o Entre Dados e Robôs, que vocês encontram não só nas livrarias, mas está no meu DNA também o acesso ao conhecimento. Então, todos os livros estão disponíveis na internet. Então, estou atualmente baseado em Munique, trabalhando na TUM, affiliate de Harvard, e essa é a página da landing page da trilogia de cultura digital para vocês terem acesso. Mas como já foi muito bem apresentado, não vou me demorar nessa introdução e já vou logo para o que interessa, né? Para falar realmente dos impactos da digitalização que a gente tem hoje e um pouco dos temas que eu considero mais relevantes nessa área. O evento reflete muito bem as necessidades, riscos e desafios que a gente tem pela frente em relação ao mundo conectado. Mas vamos ter em mente, assim, como um primeiro tom da nossa conversa, do nosso evento, que a gente vive hoje em um mundo hiperconectado.
com cada vez mais dispositivos conectados ao nosso redor, interagindo conosco, tratando dados o tempo todo. E essa é uma realidade muito recente que impõe situações novas na humanidade como um todo, né? Então, é um mundo extremamente hiperconectado, que toca várias áreas e toca tanto a nossa vida individual quanto a nossa vida profissional. No mundo pandêmico, isso se intensificou ainda mais, né? Ainda que a gente tivesse todas essas tecnologias conectadas à nossa disposição antes mesmo da pandemia, agora, por necessidade, o mundo foi catapultado para o século XXI com uma força muito abrupta, né? Ele realmente se virtualizou muito rapidamente por conta de um efeito colateral do Covid, né? Então, a gente chega finalmente agora no século XXI, em várias instituições, no mundo profissional, individualmente, por conta da aceleração de futuro provocado pelo Covid como um efeito colateral. Somos hoje socialmente dependentes de novas tecnologias, somos hoje socialmente dependentes, de certa forma, principalmente nos centros urbanos, de internet. E hoje a gente tem um grande clash mundial que separa o norte do sul global, né? Eu hoje, trabalhando nessa interface entre Brasil e Alemanha, eu consigo perceber vários clashes que são muito significativos e relevantes da gente endereçar. Em alguns países do sul global, a gente tem um primeiro grande obstáculo para essa virtualização e para o oferimento dos benefícios do mundo digital, que é o digital divide, a exclusão digital, que já foi considerado pela ONU desde 2014 como um direito humano. E quem tem internet hoje, numa situação de pandemia, de lockdown, de clausura, sabe que parte do entretenimento está vindo dessas esferas conectadas, digitais, a concretização de trabalhos está sendo feita por home office, mas imaginem que grande parte ainda da população de países do sul global, e em especial do Brasil, ainda não tem acesso a essa esfera, ainda sofrem os efeitos desse obstáculo, por enquanto intransponível, de exclusão digital. São 4 bilhões de pessoas hoje no mundo que ainda não têm acesso à internet. Então, ainda não tem acesso a esse direito que já é considerado humano. É claro que em alguns países do sul global, a gente tem problemas muito maiores do que esse, né? Falta de saúde, educação, saneamento básico, mas esse é mais um fator a ser incorporado paralelamente a esses outros déficits constitucionais e democráticos gravíssimos. Então, a internet já entra nesse cenário hoje, esse é o mapa de exclusão digital que a gente tem, e o Brasil está dentro desse contexto. Hoje a gente tem cerca de 73% da população brasileira conectada à internet. E o que acontece em termos cívicos com essa parcela da população que não tem conexão e eventualmente precisa disso também, né? Obviamente sendo uma faculdade, se a pessoa nunca é uma opção, mas cada vez mais é uma intenção das pessoas também. Esse desafio da exclusão digital, ele tende a ser resolvido em médio prazo, eu diria, porque não só o Estado tem interesse de conectar a população, porque diferentes direitos vão passar pelas esferas digitais, mas as empresas também. Essa é uma foto do balão de 3G do Google, que vai para a estratosfera e consegue fornecer 3G nos cantos mais inóspitos do planeta, né? Como nesse, ou mesmo no meio do deserto do Saara, como o Google já fez. Então, as empresas também têm interesse nisso. A conectividade, ela faz parte da vida no século XXI e vai se concretizar. Ainda não estamos lá, mas vai se concretizar por interesse tanto do Estado quanto das empresas. Qual que é o benefício? O que as empresas ganham com isso? Dados, né? Quanto mais gente conectada, mais dados gerados. E dado hoje é um ativo importantíssimo, valiosíssimo. Então, nós podemos dizer que já vivemos hoje em um mundo de dados, baseado justamente numa relação simbiótica entre humanos e máquinas, que gera desdobramentos tanto éticos quanto jurídicos. Essa interação simbiótica, ela tem um efeito positivo, uma parte boa. A sociedade, ela está se beneficiando muito dos algoritmos que conseguem prever doenças como o Ebola, por exemplo, muito antes de entidades de saúde internacionais. Hoje a gente tem cirurgias sendo feitas por robôs, não só por seres humanos habilidosos, né, manualmente,
mas também com a ajuda de robôs, máquinas, algoritmos, softwares, dando maior eficiência ainda do que aquela que a gente tinha com os médicos. E a discussão, hoje na ponta, vai muito além disso. A discussão é como a gente consegue modificar o nosso genoma, o nosso DNA, através de edição genética, e que está sendo cada vez mais barateada. Imaginem os desdobramentos éticos e jurídicos que a gente vai ter nas próximas décadas com relação à edição genética e como essa área é extremamente interdisciplinar também. Quando a gente tenta analisar esses efeitos na sociedade de tecnologias de ponta, como esse exemplo que eu dei da edição genética, tem determinados aspectos que a gente sabe que a gente não conhece, que são os known unknowns. Mas, desde edição genética até robôs inteligentes, o maior problema para se antever, se regular, se analisar, são os unknown unknowns, que são as coisas que a gente não sabe, os efeitos que a gente não tem consciência da nossa ignorância. E a gente está trabalhando com tecnologias de ponta cada vez mais imprevisíveis, que vão aumentar os unknown unknowns. Então, tem efeitos que a gente não sabe, Então, nesse uso profundo que a gente tem das esferas digitais, a gente consegue perceber benefícios, mas eu quero chamar a atenção também para os riscos, né? O que significa a gente colocar crianças interagindo com essas máquinas o tempo todo? Será que a gente está conseguindo prever todos os danos, todos os riscos? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Tecnologias, tem gente que diz que tecnologia é neutra. Na minha visão, isso fez parte da minha pesquisa de doutorado também, a tecnologia ela não é neutra. Talvez em um nível muito abstrato, mas a partir do momento em que uma pessoa humana pensa no desenvolvimento, na criação de uma tecnologia com um determinado intuito, com uma determinada intenção, ele dá um input moral e ético também ali naquela intenção, pensando por um fim determinado. Nesse momento em que ele atribui uma intenção em desenvolvimento de uma inovação, em uma criação tecnológica, ela perde a sua neutralidade. Tecnologias, da forma como a gente usa elas não são neutras. E podem falhar também, né? Então, o algoritmo, sendo algo que está presente no nosso cotidiano, ele tem tomado decisões, os algoritmos, né, importantes no nosso lugar. E várias plataformas que a gente acessa funcionam com filtragem algorítmica, decisões sendo tomadas por máquinas, por algoritmos que não são neutros e podem falhar também. Quando vocês acessam o LinkedIn, o Tinder para fins amorosos, Instagram, Facebook, todas essas plataformas colocam a gente em uma realidade algorítmica feita sob medida, a tailored reality, uma realidade customizada para cada um de nós, que deixa a gente preso em um chamado filtro bolha, onde o que a gente vê como uma realidade digital, virtual, é um conteúdo, uma realidade feita para os nossos gostos, para as nossas intenções de compra, para as nossas intenções de atenção. E fica cada vez mais difícil a gente furar essa bolha e ter dimensão do que não está sendo mostrado para a gente. A gente só consegue ver o que está sendo mostrado, que é fruto dessas decisões maquinais, algorítmicas. Isso produz efeitos democráticos. No Brasil, a gente tem 90% dos internautas usuários de Facebook. E fizeram uma pesquisa para esses internautas que são heavy users de rede social, e 55% deles falaram que o Facebook é a internet. Ou seja, basicamente, acesso à internet para acessar o Facebook. Tudo que vem de informação, como a Aline estava comentando antes, né, sobre o mundo ao redor, intenções de compra, está passando por esferas de uma empresa, de um grupo econômico. Então, a gente não sabe exatamente a que riscos a gente está sujeito nessa geleia geral tecnológica, algorítmica, em que a gente consegue perceber os benefícios, mas os riscos nem sempre estão tão claros nessa sociedade orientada por algoritmos, como tem se dito por um autor, que é o Yuval Noah Harari, que cunhou essa frase, né? Algorithmic Driven Society, que foi o autor de Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, que diz que por conta desse novo contexto algorítmico, tecnológico, hiperconectado, a humanidade está perdendo
parte da sua autonomia também, parte do seu livre-arbítrio, do seu free will, já que decisões importantes estão sendo tomadas por algoritmos a partir de agora, e a gente construindo cada vez mais uma fé cega, perdão, nesses algoritmos em que a gente não sabe exatamente como estão funcionando, o que ele gosta de chamar de dataísmo, que a humanidade acaba de criar uma nova religião, que é a fé cega nos dados e decisões geradas por essas máquinas. Isso não é futurologia, isso está tendo efeitos jurídicos concretos, como nesse caso nos Estados Unidos, em que uma pessoa foi sentenciada à prisão, e o direito penal e suas sanções trazem um remédio mais amargo que a gente tem no mundo jurídico, como a gente gosta de dizer, e a pessoa foi sentenciada à prisão com esse remédio mais amargo baseado em um report de um algoritmo. E quando perguntaram ao juiz que decretou essa sentença se ele sabia como o algoritmo tinha funcionado para ele se basear nesse report, ele falou que ele não sabia. Ele se baseou numa fé cega em uma caixa preta, né, em que ele não sabe explicar exatamente o funcionamento. Então, esses algoritmos que nos norteiam, nos governam hoje, de certa forma, não são neutros e podem falhar. A gente pode ter hoje algoritmos discriminatórios, racistas, como nesse caso, em que eu digitei recentemente a palavra bebê no buscador do Google e só apareceram bebês brancos, não apareceu nenhum bebê negro. E no Brasil a gente tem uma população majoritariamente negra, né? Então, esse conteúdo que apareceu, ele é uma distorção da realidade e acaba podendo fomentar preconceitos e discriminações, o que é muito negativo. Imaginem que grande parte dos jovens está acessando informações através dessas esferas online. Então, se tem uma realidade distorcida, isso pode moldar o comportamento, a visão de mundo desses jovens também. Ou quando a gente digita a palavra bombeiro, no masculino aparecem esses homens fazendo teamwork, combatendo o fogo, e quando a gente digita bombeira, tem um problema aqui de gênero, de discriminação de gênero forte, porque aparecem imagens de fetiche sexual só porque a gente colocou no feminino. Ou esse caso em que aconteceu com o Google, quando a inteligência artificial do Google Imagens automaticamente, sem que fosse a intenção do programador, colocou equivocadamente, obviamente gerando um dano enorme, a tag de gorilas para pessoas negras, já que essa atribuição de tags é feita automaticamente por AI, que é passível de falha também. Esse é um outro exemplo de uma saboneteira que é racista by design, que só cai em mãos brancas, não cai em mãos negras. E a explicação para isso é que provavelmente na fase de design dessa tecnologia não tinha nenhuma pessoa negra. Então é importante a gente pensar muito bem em inclusão no design, né? Se a gente só tiver homens brancos participando do design, é muito maior a chance de uma tecnologia acabar errando e tendo essas falhas de discriminação, racismo, discriminação de gênero, que foi o exemplo que eu citei. Uma discussão que surge nesse contexto é se a tecnologia não está simplesmente refletindo um preconceito da sociedade. E, às vezes, a tecnologia reflete um preconceito do designer, do programador, ou, às vezes, da sociedade por uma interação conjunta, entendendo onde as pessoas estão clicando mais para poder elevar o ranking de conteúdo. Mas é uma tarefa das empresas também reduzirem essas discriminações, né? Porque também devem cumprir uma função social, também devem cumprir direitos constitucionais. Então, reduzir preconceitos deve ser algo levado desde a fase do design de novas tecnologias, já que a gente está interagindo de maneira simbiótica com elas o tempo todo. Então, parte das vulnerabilidades que a gente tem hoje no mundo digital são essas que eu mencionei, e a gente também tem grandes áreas que envolvem grandes riscos, como a área de cibersegurança, privacidade e ética. Em cibersegurança, a gente tem carros totalmente robotizados hoje que são passíveis de hackeamento. A gente tem hoje episódios de hackeamento com WannaCry, ransomware, não só com bancos, mas de instituições de ensino. A FGV foi hackeada, STJ e quantos outros exemplos, hospitais, a gente poderia trazer para
falar muito claramente que cibersegurança é um dos principais problemas que a gente vai enfrentar nas próximas décadas, já que a gente tem um nível de conectividade ainda maior hoje, e não é um problema só de bancos. A gente tem até hospitais sendo hackeados. Então, todas as entidades devem observar isso, assim como cada um individualmente, como a gente protege a nossa cibersegurança. Isso se conecta diretamente com a nossa privacidade também. Falei no início da minha fala, nos meus primeiros comentários, que dado é um asset valiosíssimo hoje. As pessoas faziam essa comparação como dado sendo o novo óleo, né? Data is the new oil, mas isso está defasado. O barril do petróleo recentemente entrou no negativo e a valorização dos dados só sobe, né? É melhor começar a comparar com ouro. Então, nesse contexto, a gente tem hoje vários problemas de privacidade e que se relacionam com o mundo de internet das coisas, se relacionam com o mundo de inteligência artificial. Hoje a gente tem não só o laptop e o smartphone conectados, mas a gente tem smart TVs, a gente tem geladeira conectada, inteligente, e tem casos como esse, da Smart TV da Samsung, que vinha com o microfone ligado, gravando o áudio o tempo todo na sala das pessoas, sem que isso fosse informado ao consumidor. Então, esses dispositivos têm vários sensores que coletam, captam, tratam informações pessoais a nosso respeito. Então, a gente tem que não só ter uma consciência crítica sobre isso, como também pressionar as empresas para que a gente saiba o que está acontecendo com a nossa privacidade, seja na TV inteligente, no smartphone. No mundo político-democrático, a gente está vendo efeitos nocivos disso, como a Aline falou no início da introdução dela, com manipulação política. Né? Os escândalos da Cambridge Analytica mostraram muito claramente como esses nossos dados pessoais podem ser usados contra a gente também, já que a gente tem um profiling muito grande e sabe muito bem quais são os nossos gostos, mas também os nossos medos, e isso pode ser usado para nos manipular politicamente. A Aline falou, acabei de produzir um estudo grande pela CAIS, no escritório central, que está totalmente disponível na internet também, que fala longamente sobre os efeitos de manipulação política através do uso ilegal de dados pessoais. E quando a gente está navegando nessas esferas digitais, muitas plataformas pedem o nosso consentimento para usar esses dados, naquele famoso contrato eletrônico de um clique, de eu aceito. Mas eu acho que hoje é notório para todo mundo como o modelo de consentimento falhou. Né? A gente dá esse clique aceitando, mas ninguém para ler os termos de uso. É uma das maiores falácias que a gente tem hoje no mundo jurídico. Então, sendo uma falácia, muitas empresas fazem o que querem com os nossos dados pessoais, usando esse pilar falacioso, fictício do consentimento. Então, algumas empresas estão indo realmente para o next level no uso de dados pessoais nossos. Por exemplo, recentemente o Elon Musk falou do projeto dele de conectar, de implantar um chip na nossa cabeça para ter acesso instantâneo aos nossos pensamentos. E essa coleta de dados é baseada em técnicas de targeting, profiling, nessas tecnologias. Então, será que a gente vai chegar a ter que elaborar novos direitos humanos nessa fase de vigilantismo estatal e empresarial quase que absoluto? Estão pensando em direitos humanos como direito à liberdade cognitiva, se a gente está pensando em implantar chips no cérebro, ou mental privacy, ou mental integrity, integridade mental, ou continuidade psicológica. Então, esse é o tipo de discussão que a gente está tendo hoje no mundo, na ponta da lança da discussão de direito digital. Ainda bem, no Brasil hoje, um dos pilares importantes acabaram de ser aprovados, que foi a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A gente vai ter agora o começo de uma cultura de governança de dados. Inclusive, eu, como presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, eu venho fazendo um trabalho muito forte nisso e trabalhando com esse tema aqui na Alemanha também, e convido vocês a seguirem o INPD também nas redes sociais. Então, falei de discriminação algorítmica, cibersegurança, privacidade, e isso toca ética, que é o meu último ponto aqui na fala. Toca ética porque essas coisas inteligentes, essas máquinas inteligentes, estão cada vez menos previsíveis, capazes de fazer um comportamento inesperado até para a própria empresa que criou, para os próprios programadores, como aconteceu com o caso Microsoft Tai, em que a inteligência artificial acabou virando
racista, nazista, de certa forma, cometendo um dano real na esfera pública. Então, imagina, nos próximos anos, como é que a gente vai regular máquinas que são treinadas não só pela própria empresa, mas também pelos consumidores. Ou máquinas treinadas por máquinas, como foi um episódio recente do Google, né, que falou que agora inteligências artificiais estão sendo criadas por outras AIs, ou às vezes está sendo treinada sozinha, né? A AI treinando a si mesma. Então, a questão que o direito vai tentar responder, e foi parte do que eu construí na minha tese de doutorado e continuo escrevendo artigos sobre isso, é quem é responsável caso uma AI gere um dano. E vai ser uma resposta muito difícil para o direito responder. Então, como regular esse mundo tecno-regulado que a gente vive? E encaminhando para o final da minha fala, com parte das respostas para isso, a gente precisa observar mais o que tem acontecido na fase de design. Então, eu acho importante essa expressão de value sensitive design, como que a gente leva valores humanos, constitucionais, democráticos, desde os primeiros pensamentos, das primeiras idealizações de uma nova tecnologia, inclusive de uma inteligência artificial. Então, pensando em privacy by design, by default, que é algo muito falado no meio de privacidade, mas não só. A gente tem que pensar também em segurança by design, como armas inteligentes com biometria, em que a arma só dispara na mão do dono, que é um exemplo de segurança by design, e até ética by design também, que foi, a gente pode exemplificar com o que aconteceu na Amazon, em que a Amazon criou para o Alexa uma tecnologia chamada Politeness Feature, em que o robô interage para ajudar os pais a educarem as crianças. Então, a criança não pode falar de forma interativa com o robô. O robô pede para a criança falar a palavrinha mágica, agradece quando a criança é educada. Então, nessa relação simbiótica, o nosso comportamento e visão de mundo são moldadas pela nossa interação profunda com seres, entidades não humanas também. E aí, para finalizar, a Europa hoje tem discutido a possibilidade, já que as tecnologias estão avançando em escala exponencial, né, tem pensado a possibilidade da gente criar um novo tipo de personalidade. A gente tem personalidade atribuída aos seres humanos, às empresas, né, personalidade jurídica. A ideia seria criar uma terceira via de personalidade, seria personalidade eletrônica para robôs inteligentes. A Europa se encontra dividida ao meio hoje. Alguns especialistas acham que a gente já deveria começar a pensar nessa personalidade, outros acham que ainda é muito cedo, a gente ainda não está minimamente próximo desse momento da singularidade robótica. Vai ficar a pergunta se a própria democracia sobrevive a toda essa onda, a toda essa era de Big Data, de inteligência artificial. Porque nem os processos democráticos e nem o direito foram pensados para uma sociedade em que seres humanos interagem com coisas inteligentes. O direito e os processos democráticos foram pensados para regular seres humanos minimamente inteligentes, mas não coisas inteligentes. Então, isso vai exigir uma quebra de paradigma, tanto ontológico, sobre o estudo do ser, né, desses fenômenos, quanto epistemológico também, a maneira como a gente estuda, como a gente analisa, com que método esses fenômenos também. Então, esse é parte do nosso desafio. Agradeço mais uma vez pelo brilhante evento, né, que a CAIS construiu, pela honra do convite, eu poder ajudar a dar esse kickstart aqui, né, passando o tom no evento que está realmente com um line-up magnífico, com tantas amigas e amigos. Então, espero ter contribuído e fico à disposição de vocês. Obrigadíssimo, gente. Até a próxima. Bem, pessoal, agradecer aqui a ótima palestra do Eduardo. Lembrando que os livros A Internet das Coisas e o Democracia Conectada estão disponíveis para download. Eu, inclusive, já abri ambos. Um está no site da GV e o outro, o primeiro resultado do Google, já é o PDF. Tá? E agora a gente passa a palavra para a Janaína Costa, que é advogada, pesquisadora, bacharel em Direito pela Federal de Minas Gerais, mestre em Desenvolvimento Econômico e Social pelo IEDES Paris 1, Pantheon Sorbonne. Ela atuou como advogada civil, tributarista e como diretora da Diretoria de Convênios e Prestação de Contas da SEC de Minas Gerais, além de diversos outros projetos de desenvolvimento social. Ela será moderadora desse nosso primeiro painel.
vai contar com a Fernanda Barros dos Santos e a Mariana Andrade, que serão devidamente apresentadas pela Janaína. Olá, gente, bom dia. Espero que todos estejam me ouvindo. É um prazer estar aqui, obrigada pela apresentação. Então, como foi bem dito, meu nome é Janaína, eu sou pesquisadora em Direito e Novas Tecnologias, no ITS, então eu já trabalho há alguns anos, né, com essa temática de tecnologia e como a tecnologia pode ser uma ferramenta de promoção para direitos humanos e não uma ferramenta de violação, que a gente sabe que tem, que realmente é uma faca de dois gumes aqui. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer a realização do evento pela CAS, pelo xadrez verbal, e é realmente muito importante, né, debater sobre internet e democracia, como a Magrani bem trouxe, a gente está numa época hiperconectada, né, mais conectados do que nunca, e isso traz verdadeiramente novos contornos, tanto para a democracia como para os direitos fundamentais, novos contornos ao direito para a privacidade, ao direito à liberdade de expressão, à mesma liberdade de associação. Então, nessa mesa, a gente vai, como a Aline também já bem introduziu, a gente vai debater as recentes transformações de práticas democráticas através da internet, a gente vai tentar entender, né, como que a tecnologia e a internet podem ser aliados da democracia, do desenvolvimento social. Então, para compor essa mesa, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas à doutora Fernanda Barros dos Santos, que é professora adjunta do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos. Ela é doutora em Ciência Política pela UFF, mestre em História Comparada pela UFRJ e graduada em Ciências Sociais pela UFRJ. Bem-vinda, doutora Fernanda. Bom Quer dia. dar as boas... E dar as boas-vindas também para a doutora Marinana Andrade de Barros, que é professora de Relações Internacionais na UniBH, professora de Direito no Centro Universitário UNA, doutora em Direito Internacional Público pela Sorbonne, doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas, mestre em Direito Público pela PUC Minas, graduada em Relações Internacionais também pela PUC Minas e Direito pela UFMG. Então, temos aí um time de peso. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Vou passar, então, já a palavra para a doutora Fernanda, que vai começar, então, com a gente, trazendo sobre a experiência dos protestos negros, a pauta identitária, direitos humanos e o uso das tecnologias de informação e comunicação para a mobilização global. The floor is yours, doutora Fernanda. Bom dia, Janaína. Desculpa a interrupção. Eu quero agradecer, primeiramente, a Fundação Konrad Adenauer, a Aline Soares, a todos aqueles que fizeram o convite, a equipe toda. Janaína, muito obrigada. Cumprimentar também a mesa, o Eduardo e a Marinana. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. É interessante a gente pontuar que as tecnologias de informação e comunicação, ela tem se modernizado, né? A gente pode pensar numa quarta revolução industrial, onde, de fato, a inteligência artificial se coloca enquanto uma premissa de suma importância e relevância no entendimento da pauta identitária e, sobretudo, dos movimentos sociais. Então, a questão racial na mirada internacional, ou seja, a população diaspórica, tomando de empréstimo Paul Gilroy, com a leitura dos povos diaspóricos, dos povos africanos que foram dispersados pelo globo, as tecnologias de comunicação e informação, elas acabam agasalhando também os movimentos sociais e trazendo uma nova retórica e a participação da sociedade civil como um todo. Então, hoje eu vou fazer um recorte específico do campo norte-americano, da mirada estadunidense, em consonância com os protestos negros globais que têm se feito na atualidade. Então, é interessante que a experiência norte-americana, trazendo de empréstimo uma das falas do Dr. Martin Luther King, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase é bastante emblemática porque, para se entender os protestos negros na mirada norte-americana, é importante observar a conexão entre gerações. Então, essa modernização causada pelas tecnologias de informação e comunicação possibilitou que nascesse Black Lives Matter, o movimento Vidas Negras Importam. Então, essa conexão geracional vai trazer à luz uma outra pauta identitária, uma outra fase da luta identitária que se coloca dentro das redes sociais, Facebook, Instagram, Tumblr. Então, são mídias sociais que possibilitaram a junção não só da comunidade negra
norte-americana, mas também da população branca, em consonância à pauta antirracista. Bom, em termos históricos, é importante sinalizar que Black Lives Matter, os protestos negros, vidas negras importam. Ele começou em 2013, exatamente com a morte de Trayvon Martin, a partir do assassinato de Trayvon Martin, uma criança negra, por um policial, George Zimmerman, que futuramente foi inocentado pelo tribunal norte-americano. Então, a partir desse momento, a comunidade negra começou a se levantar e expressar a palavra Black Lives Matter. Outras mortes também aconteceram em decorrência desse processo, que já é uma das faces do racismo institucional, estrutural, dentro do cenário norte-americano. Lembrando que o racismo nos Estados Unidos é aberto, é um racismo expresso, né? Os países pós-escravidão que participaram desse processo de opressão, e não só opressão, mas de todas as formas de negação dos direitos humanos, se expressam a partir desse racismo aberto. Então, é uma dessas mortes que se inicia, que se coloca ali no processo do Black Lives Matter, foi em 2013. Em 2014, a gente tem a morte de Eric Garner, também foi assassinado por um policial branco, por estrangulamento e asfixia em Nova York. Michael Brown, no Missouri, em 2014, também um outro jovem negro que foi morto em 2014. E o ápice vem em 25 de maio com George Floyd. É interessante observar, em Minnesota, é bem interessante observar que o George Floyd, ele acaba sendo assassinado num contexto da pandemia. E há um entendimento da comunidade negra, e aí em linhas pragmáticas e empíricas, justamente por esse acometimento da pandemia ser muito maior em relação à comunidade negra, né? O número de óbitos por conta do Covid é muito maior em relação à comunidade negra, e há uma abstenção por parte do Estado. E os números também de desemprego são relativos à comunidade negra. Então, esse somatório de forças vai fazer com que os protestos negros se coloquem nas ruas. E, juntamente com esse protesto negro, esse cenário que pós-era dos direitos civis vai tornar explícito que a igualdade racial não aconteceu no território norte-americano. E lembrando também a morte de Breonna Taylor, em 2020, em 13 de março, também a tiros pela polícia norte-americana. Então, esse racismo institucional que é concebido pelas forças de segurança pública norte-americana é um dos atravessamentos que vai fazer com que as ativistas, não só ativistas, mas mulheres e homens negros, sobretudo as mulheres negras que perderam seus entes, seus filhos, seus maridos por conta dessa violência, por conta do desemprego e por conta desse racismo institucional, se coloquem nas ruas, iniciando esses protestos negros. Então, só para trazer uns dados interessantes a respeito desses protestos, por que esses protestos ocorreram com essas mortes que são emblemáticas, mas se colocam dentro de um conjunto, dentro de uma coletividade. Os Estados Unidos, eles apresentam 25% da população encarcerada no mundo. Juntos, 56% deles somam afro-americanos e latinos. Então, é uma população muito grande de encarceramento e tem um recorte, um perfil étnico-racial e de gênero, né? Então, 56% dos encarcerados nos Estados Unidos são afro-americanos e latinos, segundo o Pew Research Center. E os negros são 5 vezes mais, têm muito mais chances de serem encarcerados do que os brancos, 5 vezes mais. Em relação ao recorte de gênero, uma leitura interseccional, as mulheres negras têm 2 vezes mais chances de serem encarceradas do que as mulheres brancas. É interessante também observar que o sistema carcerário norte-americano, ele tem uma lucratividade muito grande, ou seja, o gasto público perpetrado pelo Estado relacionado ao sistema prisional é de 80 bilhões de dólares por ano. A maior parte da população afro-americana tem problemas de saúde mental por conta do encarceramento. Então, é o racismo institucional e o estrutural que vai acometendo a população. Lembrando também que esse resquício, esse legado da cultura racista, ele advém do Código Negro, ou seja, da ideia não só do apartheid racial, mas da brutalidade que a polícia efetivou dentro do apartheid, que ocorreu a partir em meados da década de 30 até 60. Então, o relaxamento ou o fim do apartheid racial com as passeatas pelos movimentos civis não dissuadiu a sociedade em relação a essa brutalidade relacionada à população negra.
Em 34 estados americanos, a população negra está ali aprisionada e vive em liberdade condicional e também não tem o direito de votar. Em 12 estados americanos, quem já foi condenado não pode votar nunca mais. E mesmo após a soltura, esses ex-prisioneiros são privados dos postos de trabalho. A gente está falando de pessoas de uma comunidade negra que não tem acesso ao voto, aos direitos fundamentais, os direitos políticos dentro do cabedal dos direitos humanos. Então, a gente está falando de uma ausência de uma população que pode exercer seus direitos políticos e também os postos de trabalho. Então, essa estereotipação, estigma relacionado à negritude enquanto ao grupo violento, o grupo que condiciona a criminalidade, são fatores que fazem com que essa população esteja de fora do mercado de trabalho, alcançando os altos índices de desemprego nos Estados Unidos. E durante a pandemia, o Pew Research Center ele aponta que 68 mil prisioneiros foram infectados com Covid dentro das cadeias e não receberam nenhum tipo de tratamento por parte do poder público. Uma outra faceta do sistema carcerário norte-americano é que a maior parte das empresas atuam a partir do processo de terceirização e privatização do sistema penitenciário e elas alcançam 88,9 milhões por ano. O Texas é um dos grandes exemplos desse cenário. Então, o valor anual estimado da produção industrial de prisões é de 2 bilhões, ou seja, existe também um trabalho forçado dentro das penitenciárias norte-americanas que não é repassado aos presos, ou em níveis, né, a gente está falando de trabalho humano forçado, a gente está falando de trabalho escravo, em outras linhas, né, a modernização desse trabalho escravo. E não há o repasse direto a esses prisioneiros. Então, há uma lucratividade no sistema de encarceramento humano nos Estados Unidos. É importante sinalizar que essa política, né, o desmantelamento do welfare state, ele vem ali a partir do Ronald Reagan, segundo Rick Lacan, é a partir desse momento que há um processo de um Estado máximo penal, de encarceramento em massa e também de mortalidade da comunidade negra. Então, os programas de transferência de renda eles começam a ser reduzidos e burocratizados. Então, o acesso ao mercado de trabalho e também a própria expansão da comunidade negra em territórios que não são socializados a partir da violência, ou seja, onde há existência de gangues e do poder paralelo, ela não se faz de uma forma equânime. Então, a gente tem também a geografia norte-americana tecendo ali separação, uma divisão racial bastante nítida e se afunilando a partir da miséria que começa a ser sofrida em maior parcela pela comunidade negra e pela comunidade latina. Dentro desse sistema judiciário norte-americano, que é interessante para o nosso diálogo aqui, nosso debate, é interessante observar também que existem 3 pilares da própria Constituição norte-americana, desse arcabouço judicial, que é a aplicação da lei. Então, os policiais norte-americanos, eles entendem que a aplicação da lei à truculência, ela deve ser exercida justamente nos mais pobres. Então, a junção do estigma e estereotipação dos sujeitos, ela começa tendo ali a criação, a visibilidade de um inimigo, né? Então, esse inimigo, essa aplicação da lei mais rígida, ela é feita diretamente sobre a comunidade negra. Os casos também que são julgados, ou seja, os suspeitos de criminalidade, quando vão a júri, a sua grande maioria são negros e a grande maioria dos jurados são brancos. Então, existe um desequilíbrio nos julgamentos que faz com que esses presos, esses suspeitos de acometimento de algum crime, sejam considerados culpados. Então, dentro desses 3 pilares. E as políticas de correção. Essas políticas de correção também são bastante severas, mas elas não tendem por fim último a incorporação desses sujeitos, a integração desses sujeitos na sociedade novamente. Então, essa leitura da raça, né, essa leitura estereotipada da raça e a racialização do suspeito são um dos agravantes que fazem com que a população negra e latino-americana seja um dos maiores grupos a estarem encarcerados no cenário norte-americano. Então, para você ter ideia, existem, ou seja, os números mostram, segundo o Pew Research Center e NAACP, Associação Nacional para Pessoas de Cor, elas mostram que 1.025 mortos negros o número de mortes pela polícia norte-americana é de 1.025 pessoas negras, e são 1.100 mortes por ano, né? Então, dentro desse cabedal, 35
35% dos indivíduos que são executados nos estados que apresentam pena de morte, né, eles são negros, né, 35% deles são negros e apresentam mais de 40 anos. E esse total de 13% da população, a maioria deles já é considerada culpada, né? No ano 2000, para se ter ideia, os estados que mais decretaram a pena de morte, e essa pena de morte recaiu justamente sobre a população negra, foi Maryland, com 72% de execuções, a Pensilvânia, com 63% das execuções, Illinois, com 63%, o Alabama, com 46%, Texas, com 41%, a Virgínia, com 39%, Califórnia, 36% e Flórida também 36%. Então, todos esses dados vão trazer ali um entendimento de como há uma necropolítica relacionada ao corpo negro. E em contradição, em contraposição a esse processo, o Black Lives Matter ele vai nascer ali com a morte de Trayvon Martin, como eu disse anteriormente, né? Vai suscitar ali uma fala no Facebook muito específica, que é colocada pela Alicia Garza, junto com a Patrice Cullors e Naoko Tometi, que são mulheres negras que vão colocar no Facebook uma frase emblemática conclamando a comunidade negra a se levantar e não mais aceitar essa mortalidade, esse genocídio da população negra no território estadunidense. Então ela fala: pessoas negras, eu te amo, eu nos amo, nossas vidas são importantes. É a partir dessa fala no Facebook que a Garza ela consegue conclamar não só a comunidade negra, mas também trazer a memória da população norte-americana dessa luta, dessa pauta antirracista que não se restringe tão somente à comunidade negra. Então, quando eu disse do Dr. Martin Luther King, que fala do medo do silêncio dos bons, é justamente nesse momento que o Dr. Martin Luther King consegue a unificação dos brancos junto com os negros numa luta pacifista contra o racismo norte-americano. Então, essa postagem feita pela Garza, ela vai fazer com que homens e mulheres negros se coloquem dentro, não só nas redes sociais, com a hashtag Black Lives Matter, Instagram também e Twitter, e inicia esse movimento Black Lives Matter. Então, em 2013 e decorrência de 2020, há uma potencialização justamente pelos efeitos da epidemia e justamente pela população mundial estar mais apercebida das redes sociais e desses movimentos serem mais facilitados a sua disseminação. Então, é um movimento global, há uma ideia de análise, há alguns estudos que se iniciam a respeito do Black Lives Matter, é um movimento global, o grupo já se coloca, existe um site específico do Black Lives Matter, onde arrecadam fundos, e eles se colocam ali enquanto um movimento global. E é interessante que, embora a população negra africana diaspórica tenha a sua especificidade, a sua particularidade em cada país, ou seja, não há uma homogeneidade dos grupos afro-africanos por todo o mundo, como eu disse, a ideia da diáspora, a unificação que de fato torna o grupo igual é a experiência do racismo, é o terror do racismo que vai unificar todos os grupos afrodiaspóricos, né? Então a gente tem ali essas hashtags sendo produzidas. Black Lives Matter, About Black Lives Matter, hashtag Say My Name, Say Breonna Taylor Names. Então, essas hashtags vão começar a viralizar e vão produzir efeitos de conclamação à comunidade negra de participação nas ruas, né? Então, essa conclamação vai ser um viral que vai acabar tangenciando outros grupos, e aí também tem a hashtag I Can Breathe, Hands Up Down, Shoot It Down, Black Out Friday, ou seja, eu não posso respirar, mãos para cima, sexta-feira é uma sexta-feira considerada perigosa, ou seja, não saia na sexta-feira, e tiros, né? Então, são essas hashtags que vão ser colocadas nas redes sociais, que começam a trazer ali o incitar da resistência, né? A resistência colocando ali enquanto pauta dos direitos humanos. Em contraposição a esse mesmo movimento, a gente tem o colorblindness, que é a política de ser cego à questão da
da cor. Então, nasce a hashtag também, oposição All Lives Matter, todas as vidas importam. Então, essa premissa também colocada enquanto uma articulação política e desse ativismo social político postulado pela comunidade negra, vai trazer o entendimento que a raça, de como opera a raça e o racismo, né? Como essa crítica que se coloca de todas as vidas importam, traz um arsenal político poderoso e principalmente alguns vão trazer uma leitura, que é uma leitura econômica também, do próprio processo, que vai trazer uma espécie de invisibilidade das demandas da comunidade negra por todo o mundo, né? Então, a qualidade de vida, essas questões vão ser mitigadas quando se coloca a ideia de All Lives Matter, né? Então, existe uma dualidade, né? Então, ao mesmo tempo que o movimento negro, né, ou a comunidade negra afro-americana levanta ali o estandarte a partir da mídia social, das redes sociais a favor da luta, da agenda, da pauta da comunidade negra, há uma contraposição, não só de pessoas que são consideradas supremacistas brancos nos Estados Unidos, justamente pela retórica estadunidense de Trump relacionada à supremacia, aristocracia branca, essa ideia de uma hegemonia branca nos Estados Unidos e a mitigação de falas e atos da supremacia também a Ku Klux Klan. Então, essa mitigação feita pelo poder executivo naquele momento vai ser confrontada a partir da ideia do Black Lives Matter e vai tentar-se uma suavização a partir do All Lives Matter. Então, o confronto ele é muito bem codificado a partir das redes sociais. Então, essas plataformas digitais, essas mídias sociais, elas vão permitir a visibilidade também do multiculturalismo, ou seja, o entendimento e a visão que existem culturas, raças, etnias, grupos minoritários que merecem um reconhecimento especial a partir das diferenças aí do legado da escravidão ou por outras questões socialmente construídas que se colocam em desvantagem em relação à política dominante, né? Então, essas redes sociais, elas vão expressar essas mensagens, né? E vão fazer com que haja um pensamento de desconstrução contra o racismo. Aqui no Brasil, há um movimento semelhante, mas o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, ele toma escopo justamente a partir dessa profusão de força de 25 de maio nos Estados Unidos e justamente também pelos efeitos da pandemia serem bastante perniciosos em relação à comunidade negra brasileira, Rio, São Paulo, enfim, as questões da insalubridade, a pobreza demarcada especificamente sobre a comunidade negra, a violência, a brutalidade da violência policial também, que recai sobre os corpos negros, e vai ter uma certa familiaridade, né? Justamente com o pintar das ruas, Vidas Negras Importam, em semelhança em São Paulo, a gente teve esse mesmo fenômeno, em semelhança ao que houve no terreno norte-americano e em Washington. Importa que, para os protestos negros brasileiros, e aí já vem de longas datas, desde a Frente Negra, em 30, e o MNU na década de 70, e esses protestos, a Marcha dos Zumbi dos Palmares tem uma consonância, né? Se a gente quer colocar em marcos temporais, tem uma proximidade com esse momento, né? As marchas feitas, Zumbi dos Palmares, Marcha das Mulheres Negras, todas essas marchas que se colocam dentro dos centros urbanos, das principais capitais, são um ponto também de diálogo, e as mídias também sociais. Então, as meninas, as mulheres negras, né, as adolescentes, começam a colocar ali o que é o racismo institucional, o que é o racismo estrutural, as youtubers, essas mulheres e homens vão colocar ali a questão da negritude, a questão do racismo, o autocuidado da comunidade negra, os efeitos psicológicos do racismo sobre a comunidade negra. Então, existe um movimento prévio ao Black Lives Matter que se coloca no campo norte-americano. Então, esse movimento que aqui no Brasil, se tem uma perspectiva cultural, não é uma perspectiva cultural, ele tem um teor político anterior ao Black Lives Matter e culmina numa conjunção de forças a partir desse movimento do Black Lives Matter. Então, esses protestos negros, eles têm ali a sua colocação, mas tem o outro lado também, que é a rejeição a esse multiculturalismo que eu disse anteriormente. Essa ideia do Islã também é muito comum por parte dos supremacistas brancos, dentro das suas hashtags, a ojeriza ao islamismo dentro do campo norte-americano e estereotipação desse grupo enquanto todos aqueles que o compõem enquanto terroristas. Então, a apresentação da branquitude, o pertencimento nacional dentro dessa ideia de globalização, de participação
participação de todos, e também do outsider, aquele que está dentro da nação, mas que de fato não pertence, ele vai ter ali uma hostilidade aberta que vai ser colocada no mundo, nas redes sociais. Essas redes sociais, elas colocam ali, dentro dos efeitos da psicologia social, a possibilidade de externalizar o seu racismo, ou seja, um mundo onde não há ainda uma regulação por parte do direito, ou há uma frouxidão por parte do direito em relação a essa participação no mundo social, das redes sociais, externalização do racismo e violências específicas aos sujeitos e a alguns grupos determinados. Então, todo esse afrouxamento que se coloca pela modernização tecnológica e por conta essas leituras que vão se fazendo desse mundo, dessa rede social que se coloca no mundo político, vai trazer ali algumas resistências no campo dos direitos humanos, mas vai trazer também uma reflexão daquilo que se conceberia enquanto democracia nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa norte-americana é um estandarte, é uma bandeira que traz ali o crescimento ou a renovação dos partidos de extrema-direita que já vinham ali desde 2000, com partidos não só na França, mas na Europa como um todo, na Hungria, na Bulgária. Esses partidos se colocam dentro das plataformas das retóricas discursivas, mas também fora delas, dentro das redes sociais, e vão tendo ali os seus, aqueles que vão fazer parte desse procedimento. E, voltando para a mirada norte-americana, alguns norte-americanos brancos que não fazem parte da Ku Klux Klan também se colocavam dentro das redes sociais mais favoráveis e incitando, segundo a Pew Research Center, se colocavam ali mais favoráveis aos atos de racismo. Então, existe uma hipótese justamente que esses materiais precisam ser analisados, a função das redes sociais, a função política, né, que indicam que esse ativismo político ele começa nas redes sociais, e que existem aqueles também que entendem que o seu dever cívico ele é cumprido a partir do momento da replicação dessas hashtags e com a sua participação física. E essa participação física incitada pelas redes sociais, sobretudo os movimentos negros ou a comunidade negra, e aí há um paralelismo entre o Brasil e os Estados Unidos, está em decorrência desse boicote a produtos ou a grandes marcas. Então, as empresas também começam, o mercado, né, o capitalismo, a iniciativa privada, ela começa também a remodelar os seus usos e sentidos, a partir desse boicote expressivo ou direto em relação às marcas, a exemplo do Carrefour, o assassinato recente de um homem de 40 anos, né, João Alberto. Então, esses são exemplos também de boicotes que já era muito recorrente no cenário norte-americano, que agora, no Brasil, passa a também fazer parte da militância negra nesse momento, e justamente por esse viral que acaba sendo promovido pelas hashtags, e aí você tem a contraposição também dos grupos racialistas, ou os grupos que pautam a questão da raça e começam a trazer outros formatos de negociação, né? Então, dentro dessa narrativa, é importante perceber que há uma percepção gradual que a web ela se coloca enquanto um campo onde há ali a participação política ativa dos jovens, sobretudo dos jovens, né? Então, a experiência norte-americana ela tem um retrato, um escopo desse passado para o presente, e essa participação que ocorreu em mais de 4 mil estados norte-americanos, ela foi, de fato, exercida por essa juventude que tem essa mídia social enquanto um espelho das possibilidades de atuação enquanto direito de resistência, e aí trazendo um pouco de Herrera Flores, né, que aí traz a retórica dos direitos humanos enquanto direitos de resistência, e essa unificação sul a sul. Então, a pauta da globalização dentro das suas assimetrias, trazendo ali a ideia de desigualdade social, que vai sendo aprofundada a partir da integração dos mercados e da hegemonização cultural, da padronização cultural. Há um outro movimento também das pautas identitárias, não só de identitárias relacionadas à raça, mas gênero e sexualidade, elas começam a se alinhar no mesmo movimento, e aí ocorrem as movimentações sul a sul. Então, essa experiência das opressões quanto à sexualidade, quanto ao sexismo, quanto à raça, enfim, essas minorias identitárias que vão se colocando dentro do campo nacional, mas também começam a ser transparecidas no campo mundial. E a pauta racial ela começa a pulverizar
não só dentro do âmbito cultural e político, mas também das próprias agências, né, dentro do campo da iniciativa privada, na sua reformulação de como atuar dentro não só do objetivo de lucratividade, mas entendendo que importa a identidade étnico-racial dos grupos. Então, em termos de aplicação, esse rastreamento dos índices de tweets, dos movimentos sociais, permite também que os políticos e agências governamentais que trabalham no interesse do povo para promover campanhas e agendas de políticos que correspondam às necessidades dos eleitores. É o que a gente conseguiu perceber na eleição norte-americana atual. Então, essas hashtags, né, esses tweets, e todo esse movimento pacífico, em alguns momentos pacífico, mas, sobretudo, esses militantes que se colocaram de forma pacífica no terreno norte-americano, e também em junção com alguns policiais que aderiram à causa, e a gente tem ali uma profusão de forças, todos esses movimentos, eles mostram que esse mundo virtual, ele está presente nesse mundo social e começa a atrair o interesse desses políticos, né, desses policymakers, aqueles fazedores de políticos, né, a partir dessas necessidades que são colocadas pela militância negra. E pela gratuidade também dessas redes sociais. E essas plataformas acessíveis, elas conseguem persuadir os eleitores indecisos, elas começam a criar uma espécie de consciência política a despeito da grande mídia. Então, a gente pode pensar também num outro formato, que é a dissolução do poder de criação de consciência a partir da grande imprensa, né? Então, há ali o uso dessas retóricas, dessas hashtags, e também são utilizadas pelos estadistas na atualidade, né? Então, esses estadistas, dentro dessas movimentações, eles começam a utilizar as redes sociais tentando tangenciar esse público mais jovem. É interessante observar que, em 2016, o Freeland, um autor, ele conseguiu observar que 40,8 milhões de tweets foram feitos, mais de 1.000 links da web foram compartilhados e 40 entrevistas de ativistas de Black Lives Matter foram também compartilhadas dentro das redes sociais. Então, esse movimento global, ele traz a experiência dessa descrença quanto à própria ideia da brutalidade policial, desse racismo institucional, né? Então, essa viralização e também o gravar, né, o filmar esses atos nocivos por parte da polícia norte-americana fez com que houvesse um agasalhamento do público da audiência norte-americana, tanto branco quanto negro. Então, essa inércia, essa ingerência em relação a essas opressões fez uma conclamação direta à não passividade, a essa pauta antirracista, justamente porque essa possibilidade do indivíduo conseguir caracterizar aqueles agentes que estão violando a lei trouxeram ali uma outra leitura da luta das vidas negras importam, que também se coloca em outros processos. Eu não sei se meu tempo acabou, ou se ainda tem tempo, Janaína? Não, a gente já estourou um pouquinho, mas eu falei com moderação, para a gente não perder nada também da apresentação da Marinana, a gente vai ter uns 10 minutinhos extras. Muito obrigada pela apresentação, Fernanda. E eu gostaria de refazer o convite da Aline para vocês deixarem questões. Eu já tenho várias questões para o Fernando aqui anotadinha para o final ao debate. Se a gente tiver um tempinho, a gente vai fazer essa pergunta para as duas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para a doutora Marinana, que vai trazer para a gente a pesquisa dela sobre políticas nas redes e nos ajudar a refletir, né, sobre as práticas aqui na América Latina, a partir dos usos da tecnologia, da informação e da comunicação. Muito obrigada. Obrigada. Vocês me escutam? Ok? Então, tá bom. Bom, queria primeiro parabenizar a Konrad Adenauer, o Xadrez Verbal, pelo evento, né? Um tema tão oportuno nesse momento que nós estamos vivendo. Agradecer muito, muito pelo convite, especialmente da Aline, e cumprimentar a nossa mesa, Janaína e Fernanda. Que bom estar com vocês aqui nessa manhã, espero poder trazer alguma contribuição para a nossa discussão. Bom, a minha ideia, como a Janaína disse, é tratar de alguma forma da América Latina nesse contexto de uso da internet. A gente tem muitos estudos sobre internet e política e muitos estudos sobre democracia na América Latina, mas ainda falta uma junção entre esses temas. Eu queria pedir para entrar com o meu material. Ou eu compartilho por aqui? Pode, pessoal da comunicação? Isso.
Isso, muito bem, obrigada. Bom, esse então... Opa, isso. Só um pouquinho que eu estou... Joia, agora sim. Bom, então, a ideia é discutir América Latina mais internet, democracia mais internet e práticas de forma geral das atividades democráticas. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer primeiro os dados quantitativos, alguns dados quantitativos que eu busquei no Latinobarômetro. Dá vontade de ficar parada discutindo só sobre os dados, mas depois a gente passa para as reflexões sobre a questão especificamente da democracia com a internet. Bom, vamos ver se eu estou conseguindo controlar o meu... Se eu estou conseguindo controlar a minha... Opa, gente, desculpa. Estou sofrendo um pouquinho aqui com a... Eu acho que eu vou preferir que o pessoal da Comunica passe o vídeo, porque eu não estou conseguindo mexer nisso. Vocês estão vendo meu vídeo? Legal? Pronto, acho que agora sim. Ok, agora eu estou conseguindo mexer. Ok, desculpem. Coisas da internet. Bom, então eu trago aqui alguns dados sobre apoio à democracia na América Latina. O Latinobarômetro, para quem não conhece, é um instituto chileno que faz essa pesquisa já há alguns anos sobre o apoio à democracia e a percepção que as pessoas, os cidadãos latino-americanos têm dos seus países. Então, aqui a gente tem um dado que vem na linha temporal de 95 a 2018 sobre o apoio à democracia. Percebam, 2018 foi o último ano em que o Latinobarômetro tem os seus resultados, ele está agora, vai começar a fazer 2019 e 2020. Nós temos, nesse momento, 48% da população latino-americana apoiando a democracia, dizendo que a democracia é o regime político preferível. Esse é o ponto mais baixo que a gente tem em toda a linha temporal, né? Ele só atingiu outra vez os 48% ali em 2001, que foi na época da crise asiática. Crise econômica e democracia normalmente é uma fase em que a gente tem uma diminuição do apoio à democracia, né? Então, temos agora uma fase crítica na América Latina, que é uma redução do apoio. O que é interessante observar? Se a gente pegar aqui a linha vermelha, essa linha vermelha nos traz quem apoia o regime democrático. Efetivamente, diz, é melhor eu ter o regime autoritário, desculpa. É melhor eu ter um regime autoritário a ter um regime democrático. Esse número não varia muito na América Latina ao longo do tempo, percebam? Ele fica ali 16, 17, 15. O que tem variado, além do apoio à democracia, são as pessoas que se consideram indiferentes. Para mim, tanto faz se o regime é democrático ou se o regime é autoritário. Agora, vamos abrir um pouco essa pesquisa. Bom, aqueles que se consideram indiferentes entre o governo democrático ou autoritário, a média latino-americana, vocês conseguem ver aqui embaixo na minha página, ela é de 28%. Alguns lugares estão bem acima da média, El Salvador com 54%, e o Brasil também está entre os que têm o maior número de pessoas que se consideram indiferentes entre a democracia e o autoritarismo em 2018. Então, nesse ponto, estamos fora da curva latino-americana. Quem é que diz que o governo autoritário pode ser preferível a um governo democrático? A média da América Latina é A média da América Latina ela é de 15%. Temos alguns acima da média. O Paraguai tem tradicionalmente uma política bastante conservadora, né? Uma relação muito próxima com o Partido Colorado, que é o partido de direita. Então, 27% dos paraguaios acham que o regime autocrático, autoritário, ele pode ser melhor do que um regime democrático. Nesse ponto, o Brasil está bem na média, a gente está ali no meio das nossas colunas com 14%. Então, 15% dos latino-americanos acham que o regime autoritário pode ser preferível em termos
de regime político a um regime democrático. Apoio à democracia por gênero e faixa etária. Aqui nós temos... Eu acho que está passando... Eu não sei se está passando sozinho. Ele está mexendo sem eu mexer. Por gênero. Então, temos um número maior de homens do que de mulheres, que é favorável à democracia. Em termos de ser favorável ao autoritarismo, a gente tem ali uma igualdade, né, 15%, mas, de forma geral, os homens tendem a ser mais favoráveis à democracia do que as mulheres na América Latina. Agora, muito, muito importante para mim é essa tabelinha aqui do lado, que nos diz de faixa etária. E aqui talvez vocês tenham o mesmo impacto que eu tenho com esses dados. A tendência latino-americana é de que pessoas mais velhas sejam mais favoráveis à democracia. Então, temos, quanto mais velho, mais favorável à democracia. Aqui, azul mais escuro são as pessoas com 61 anos ou mais. No laranja, temos 41 a 60 anos. No vermelhinho, temos 26 a 40 anos. E o azul claro, 16 a 25 anos. Então, na América Latina, na média, quanto menor a idade, maior é a tendência a não acreditar que a democracia é um regime preferível. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que o Brasil sai dessa curva. Tá? O Brasil, na verdade, quando a gente pega os dados só brasileiros, a palestra não é sobre isso, mas eu sei que isso chama atenção, porque aqui no Brasil a gente fala, será que é assim? No contexto brasileiro, a gente tem um extrato muito parecido entre as idades, fica ali em torno de 35%. O que se diferencia mesmo é aqui entre 26 e 40 anos é que está, no Brasil, o menor apoio à democracia. Então, entre 26 e 40, no caso brasileiro, é onde eu encontro o menor apoio para a democracia como regime político. Bom, para fechar o nosso quadro das percepções sobre a democracia, a gente tem aqui o nível de educação formal do entrevistado. Isso aqui se mede pelo número de anos que ele estuda. A tendência é, quanto mais tempo estudando, maior a possibilidade de afirmação do entrevistado de que a democracia é preferível aos demais regimes, especialmente ao autoritarismo. A educação formal, portanto, ela traz uma possibilidade maior de a pessoa ser favorável à democracia. Com isso, eu pintei aqui para vocês o quadro geral de qual que é a percepção da democracia de acordo com o Latino Barômetro dentro da América Latina. A partir disso é que eu busco as minhas reflexões sobre que correlaciona os estudos da internet e o contexto político latino-americano. Como eu disse para vocês, é um convite à reflexão, porque a gente não tem muitos estudos que levam em consideração especificamente a América Latina. A gente percebe uma tradição maior desses estudos na Europa e nos Estados Unidos, e a América Latina tem começado a se desenvolver nesse sentido, mas a gente precisa de muito mais reflexão. E uma coisa muito interessante é a dificuldade dessas pesquisas provarem relações de causalidade. Então, quanto mais pesquisa a gente tiver, melhor. Falar da América Latina em termos de internet, o Eduardo trouxe alguns dados sobre o Brasil, né? Na América Latina, nós temos hoje 66,7% da população com acesso à internet. O terço restante, ou tem um acesso extremamente limitado ou não tem acesso. Esse é um dado da CEPAL, um relatório bastante recente da CEPAL, ele foi publicado em outubro agora, e ele trata de 2019. Então, 66,7% da população latino-americana tem acesso à internet. O que isso quer dizer em termos de impacto político? Eu estou chamando aqui de ambiente político regional, ou força do ambiente político regional, uma peculiaridade da América Latina. Apesar de nós termos países com histórias muito particulares, com trajetórias muito específicas, é possível sim perceber um certo paralelismo das histórias políticas na América Latina. Só para ficar nesse período mais recente, nós tivemos uma onda de golpes militares, mais ou menos ao mesmo tempo, na América Latina. Depois desses golpes militares, também mais ou menos ao mesmo tempo, a gente tem uma onda de redemocratização.
E essa onda de redemocratização, existem alguns estudos muito interessantes sobre isso, que traçam uma ideia de que realmente é o fator ambiental que faz isso. Né? Por que tantos países se redemocratizaram ao mesmo tempo? Não existe isso na história. A gente nunca teve antes tantos países numa mesma região se redemocratizando ao mesmo tempo. E, ao que tudo indica, isso tem a ver com esse ambiente político regional. Então, a redemocratização é parte de um mesmo conjunto. Acabam as ditaduras militares. A tendência foi a eleição de partidos de centro-direita e direita, como um todo na América Latina. A partir de 1999, a gente tem a chamada Onda Rosa, né? A eleição de partidos mais à esquerda, e agora a gente vive um momento de polarização. O que eu quero mostrar para vocês é que existe alguma coisa na América Latina que faz com que esses países caminhem mais ou menos juntos. E quando a gente pensa sobre a internet e sobre o poder da internet de levar a informação adiante, a gente percebe que ela pode ser um instrumento extremamente importante para fortalecer ainda mais esse ambiente político regional, né? Para que a informação de um país chegue a outro país mais rapidamente. Então, que a gente tenha, de forma muito mais profunda, mais rápida, mais brusca mesmo, esse paralelismo do ambiente político regional entre os países. Agora, pensando um pouquinho sobre a internet como instrumento para a realização da democracia. Eu trouxe aqui 4 pontos para a gente pensar a respeito, que são a participação popular na agenda política, protestos e manifestações, campanhas políticas e participação em eleições. Em relação à participação popular na agenda política, os estudos de internet, eles são compostos pelos cyberotimistas e pelos cyberpessimistas. Os cyberotimistas são aqueles que dizem: as pessoas vão participar muito mais da política por causa da internet, elas vão se engajar muito mais. Pessoas que antes não se engajavam, não se importavam com política, agora vão passar a se importar com ela. Por que elas fariam isso? Porque os recursos são muito mais fáceis, né? Você tem um celular na palma da sua mão que te permite entender a pauta política muito mais facilmente. Existe uma informação muito mais abundante, você não tem que ir para a banca procurar a informação, você não tem que conversar com tantas outras pessoas fora da sua casa, né? Sentada na sua casa, você consegue ter informação sobre política. Então, os cyberotimistas são esses, que acreditam que estamos indo muito melhor na política, no engajamento político, graças à internet. Mas existem também os cyberpessimistas. Os pessimistas são aqueles que acreditam que não há efeito mobilizador na internet. Quem participa é porque já participaria de toda forma. Então, a internet não faria com que pessoas desengajadas participassem, simplesmente torna aqueles que participariam mais participantes ainda. Se aprofundaria, talvez, o gap aí entre os que participam e os que não participam. Quem participa, participa muito. Os que não participam de jeito nenhum, mesmo com a internet. Alguns estudos, o Pew Research Center é um dos que conduz um estudo sobre isso, mas tem outros estudiosos que trazem dados parecidos, mostram que existe uma clivagem educacional forte no uso político da internet. Então, haveria um número muito maior de pessoas com mais tempo de educação formal, participando ativamente, engajadas na política por meio da internet, do que pessoas com menor educação formal. Isso faz eu voltar lá naquele meu dado sobre quem é mais favorável à democracia na América Latina. Na América Latina, a gente tem um apoio maior da democracia porque tem maior tempo de estudo. Então, a gente pode fazer um cruzamento aí de dados interessante. Aquelas pessoas que praticam a política por meio da internet na América Latina são também aquelas que têm maior educação formal. E se tem maior educação formal, são mais favoráveis à democracia. Alguns outros estudos falam sobre as questões ligadas a status social e a questão da renda. E a gente sabe, no Brasil, por exemplo, tem alguns dados importantes do IPEA que mostram para a gente que quanto maior o tempo de estudo, maior a renda. Eu brinco com os meus alunos sobre isso. Quando vocês estiverem assim, muito cansados e não aguentarem mais assistir aula, vocês pensam: eu não estou indo assistir aula, eu estou indo aumentar minha renda. Isso é um dado importante no Brasil, isso é um dado importante da América Latina, e mostra para a gente que, de novo, fazendo um cruzamento de dados, a possibilidade de que aqueles que têm renda maior também sejam os que usam mais a internet politicamente, ela é bastante importante.
Bom, tem um estudo de um autor chamado Matthew Hindman, que ele escreveu um livro chamado O Mito da Democracia Digital. E ele conduz um estudo amplo nos Estados Unidos, nas eleições de 2000 e 2004. Ele basicamente faz o seguinte, pega os blogs mais lidos, que tratam sobre política, e a partir desses blogs ele tenta entender como é que são inseridos os conteúdos. Que conteúdo é esse que está no blog? O que ele percebe? Quem escreve o blog geralmente busca informações offline, e as pessoas que entregam essas informações, as pessoas que produzem essas informações, são normalmente homens brancos com muita participação política e com muito tempo de educação formal. E aí o Hindman tem uma frase que eu acho sensacional e com a qual eu concordo muito. Ele diz o seguinte: a internet é um lugar fácil de falar, mas é um lugar difícil de ser ouvido. Não é fácil que as pessoas te escutem na internet, especialmente se você está à margem. E aí, pensando um pouco nesses movimentos, né, de tentativa de inserção maior dos eixos sociais que são marginalizados por meio da internet, eu acho que isso mostra para a gente a necessidade de se discutir uma democratização maior das informações da internet. No contexto latino-americano tem alguma coisa interessante. A gente teve na América Central os movimentos indígenas, eles têm uma pauta agrária muito forte. E essa pauta agrária nunca chegava no centro da agenda política. E foi exatamente pela relação que se fez por meio das redes sociais dos indígenas com a classe média urbana é que se conseguiu colocar essa pauta dentro da agenda política na América Central. O que mostra para a gente como é que, por meio da internet, é possível que pessoas que normalmente não dialogariam comecem a tecer um diálogo, né? Pensando ainda dentro da participação popular na agenda política, a gente tem vários projetos, tanto da sociedade civil quanto projetos do meio público, de tentativa de enfatizar a participação. Aí, pegando casos do Brasil mesmo, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, o Adote um Vereador, em que se fiscaliza a pauta dos vereadores da cidade, o Vote na Web, o Cidade Democrática, que são formas de vocalizar as demandas da população por meio das redes. Pensando no âmbito público, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal têm alguns projetos bastante interessantes. Dentro da Câmara dos Deputados, a gente tem o iDemocracia, e aqui eu quero trazer um dado que eu acho bem legal. O iDemocracia, ele traz a ideia é incentivar a participação da sociedade nas discussões sobre os projetos de leis que estão rodando na Câmara. E quando foi discutido o Marco Civil da Internet, houve 374 contribuições. Então, 374 pessoas escreveram sobre o que elas acham que poderia ser modificado no Marco Civil da Internet. E dessas 374, 6 opiniões foram efetivamente acatadas pelo relator e constaram do projeto do Marco Regulatório da Internet no Brasil, que acabou virando lei em 2014. No Senado Federal, a gente tem o e-Cidadania, que traz, dentro do e-Cidadania tem vários campos diferentes, mas tem uma parte que eu acho bem interessante, que traz a ideia legislativa. Em 27 projetos, a pessoa escreve ali o que ela acha que deveria virar lei, o que seria importante ter como lei, e das ideias que já foram lançadas ali, 27 viraram projetos de lei. Então, isso mostra para a gente uma possibilidade de participação muito mais profunda na agenda política do que se tinha sem a internet. Outro fenômeno interessante, eu já estou caminhando para o próximo item, são os protestos e manifestações. Janaína falou um pouco, Fernanda falou um pouco sobre isso. A gente aqui no Brasil tem uma ideia do que as redes sociais podem fazer em termos de protestos e manifestações, com o que aconteceu ali em 2013. Outro caso interessante é o do Chile, recente agora, né? Acabaram de aprovar no Chile a mudança constitucional, prato cheio para quem estuda direito constitucional, uma outra forma de se pensar o início de uma nova Constituição, né? Foram protestos convocados pela internet que levaram ao que eles dizem que foi o maior protesto de toda a história democrática do Chile. Milhões de pessoas nas ruas lutando contra uma Constituição que eles consideram que não é legítima, a Constituição de 1980, do governo Pinochet,
dizendo a gente precisa começar de novo, né? A democracia ela precisa ser feita a partir de preceitos também democráticos, e a Constituição chilena, que passou por várias reformas, ela teria um vício de início, de origem, né? E conseguiram, a partir da convocação desses protestos, passar por a convocação do plebiscito. Janaína, apareceu o sinal de que meu tempo está acabando. Eu preciso de 2 minutos e eu concluo. Em relação às campanhas políticas, temos basicamente 3 fases de campanhas políticas: a interpessoal, a de televisão e a de internet. Algumas pessoas, alguns autores dizem a internet não está revolucionando as campanhas, pelo contrário, é só a mesma hierarquia de poder. Ouso dizer que não, eu acho que o Brasil traz alguns exemplos interessantes sobre isso. Temos o Bolsonaro tinha na televisão 8 segundos no primeiro turno, o Boulos agora tinha 17 segundos de televisão, dois personagens que fizeram campanhas nas redes muito impactantes e que foram longe, cada um até um determinado ponto, mas que conseguiram ir longe com as suas pretensões políticas. Em relação à participação em eleições, temos alguns estudos da década de 50 ainda, que tratam de economia junto com democracia, e que mostram que quanto maior o número de informações, maior a possibilidade de uma pessoa votar. Então, nesse ponto, a internet atua positivamente. Esse é um dos grandes problemas da democracia representativa hoje, é o absenteísmo, é o fato de que as pessoas não se consideram representadas, e elas não se considerando representadas, elas não vão votar, e aí o problema fica maior ainda. Então, a participação em eleições ela seria aprofundada e ampliada a partir da existência da internet, porque as pessoas teriam mais informação. E aí, vou só citar os principais desafios que a gente tem na América Latina, nessa questão política mais internet. A questão das garantias, né, de opinião, de expressão, de comunicação, liberdade de informação. Ainda temos censura. A Venezuela é um claro exemplo de Estado que tem censurado as redes. Cuba também é outro exemplo importante. E, por último, para finalizar, a questão, eu salientaria, assim, grifaria a questão das notícias falsas, né, das fake news, que tem o condão de impactar muito nas eleições. A gente teve isso no Brasil em 2018, teve agora em 2020 nas eleições municipais. A Bolívia também passou por graves problemas em relação às fake news nas eleições recentes do Luiz Arce, que foi eleito presidente. Então, só pincelei para a gente, de repente, levar isso para as nossas discussões. Agradeço, desculpem se eu estourei o tempo, obrigada pela palavra, pela audiência. Muito obrigada, doutora Marinana. É muito interessante, porque nessa apresentação é muito complementar, a doutora Fernanda também, a gente vê esse efeito positivo da internet, né, para a expressão, para protestos, para realmente desenvolvimento social, mas como você bem trouxe ao final da sua fala, a gente tem que ter garantias, a gente tem que ter garantias contra a censura também, e o grande problema do dia é a desinformação, né? Ainda mais em período eleitoral, a gente vê como é que isso sempre volta aí à mesa. Eu vou aproveitar agora, então, para abrir para o nosso debate. A gente já tem uma pergunta do Arley. Ele não direcionou nem para a doutora Fernanda nem para a doutora Marinana, então, quem se sentir confortável para responder ou as duas, fique à vontade. A pergunta do Arley é a seguinte. Opa, o computador caindo. Ao mesmo tempo que a internet e as redes sociais nos oferecem um mundo para avançar com agendas democráticas, de representatividade e também de direitos humanos, ela também oferece palco para fenômenos como o QAnon, a difusão de fake news, que são prejudiciais para as democracias como conhecemos. Aí ele pergunta, como os algoritmos podem ajudar nisso? Tanto para evitar os malefícios e promover os benefícios. Qual o papel e responsabilidade de grandes empresas como Google e Facebook nessas dinâmicas? Excelente pergunta do Arley. Quem gostaria de responder? Eu posso comentar um pouquinho, Janaína. Não sou especialista aí nos algoritmos, acho que o Eduardo é um pouco mais, mas observando aí os protestos negros, a gente tende a perceber que há uma participação justamente por essas filmagens efetuadas pelos militantes e pela comunidade negra, e aí há a adesão da comunidade branca na participação da luta, mas existem aí alguns processos suscitados por alguns países, como o Brasil, em relação às fake news, né? E também a próprio Facebook, o Google, né? Então, há iniciativas de alguns países em relação a essas fake news e outros grupos que se colocam na internet suscitando algumas falácias, né? Ainda não são reconhecidamente algumas
algo científico, algo que de fato se coaduna à realidade. Então, é necessário que essa judicialização também dessas redes sociais seja efetuada. E aqueles que são responsáveis por essas grandes empresas sejam penalizados pela disseminação dessas fake news, que começam a criar um caminho muito difícil para a democracia, né? Então, elas prestam uma espécie de serviço. Então, é necessário que os governos e justamente as constituições estejam apercebidas desse novo movimento da tecnologia e dessa tecnologia que se coloca dentro do campo político. Então, é necessário uma punição, um código penal que avance em relação ao uso das fake news e a punição também desses atores sociais que continuam se utilizando das fake news. Obrigada, doutora Fernanda. Doutora Mariana, você gostaria de complementar? Só uma complementação, a gente tem no Brasil, né, o marco da internet. Na América Latina como um todo, a tendência é usar as leis que já existem para tentar tampar esse buraco, né, que existe, quando a sociedade avança mais rapidamente do que o direito. E, aos poucos, ir fazendo leis específicas sobre a internet. Aqui no Brasil, o marco legal da internet tem uma coisa que é interessante, ele não criminaliza de cara as grandes empresas, o Google ou o Facebook, mas a partir de processos judiciais, quando há uma sentença obrigando as redes sociais a retirarem determinada informação, e aí, se não forem retiradas, aí sim a gente tem a responsabilização das grandes empresas. Então, primeiro começa, e isso é interessante, a responsabilidade começa naquele que postou a notícia, né, e não diretamente nas grandes empresas, porque se não fosse assim, a gente poderia ter uma censura prévia, né, da informação. Então, eu acho que nesse sentido caminhou bem a nossa legislação. Interessante. Aline, a gente tem tempo para mais perguntas? Bom, se não for, eu vou fazer a pergunta que eu tenho, algumas perguntas. Eu tenho uma para a Fernanda e tenho uma para a Marinana também. Vou começar pela Marinana. Marina, quando você estava apresentando os números, né, saltou muito aos meus olhos, veio, como você mesmo até destacou, que são os mais jovens que têm menos apreço pela democracia aqui na América Latina. Tem alguma relação isso com a penetração da internet, apropriação das tecnologias de informação e de comunicação para esses mais jovens, para eles desprezarem, né, talvez um pouco a democracia? Janaína, eu não faria uma relação direta com... Obrigada pela pergunta. Eu não faria uma relação direta com a internet, não, mas eu acho que com um pouco de vivência, né? São pessoas que não viveram tão proximamente o que foi a ditadura militar. Eu acho que quando a gente pega os dados gerais da América Latina, e é assim também que o Latinobarômetro tende a explicar esses dados, o que parece é que aqueles que tiveram contato mais próximo com as ditaduras militares tendem a rechaçá-la de forma mais profunda. E, como eu disse, o Brasil não segue exatamente na mesma linha, né? O Brasil, a nossa divisão etária pela aprovação da democracia, ela está bem dividida, assim, ela não chama tanta atenção para essa questão dos mais jovens serem mais autoritários. Mas na América Latina, de uma forma geral, eu diria isso. Eu acho que tem a ver com o fato de não terem vivido as consequências, né, que tantas famílias viveram com a perda de pessoas, com a perda da liberdade de expressão, com o exílio, e às vezes diminuírem a dor do que aconteceu, né, na história latino-americana e da luta que foi para se chegar à democracia, né? Sim, é uma questão de memória, então, né? É interessante. E agora minha pergunta para a Fernanda, minha pergunta final, seria, né, você trouxe muitos protestos negros, Black Lives Matter, e agora no sábado teve na França uma marcha gigantesca, o pessoal foi todo à rua contra o racismo e também contra a violência policial e medidas que eles consideram, né, autoritárias do governo francês, né? O que o governo francês está tentando aprovar agora, em termos de pandemia, de confinamento, é o que eles chamam de Lei de Segurança Global. Ela restringe que se façam imagens de ações policiais. E a gente viu que foi justamente isso que provocou, né, que desencadeou os protestos, foi filmar como foi assassinado George Floyd e outras intervenções de brutalidade policial. Então, restringindo isso, talvez a gente restringe o acesso a esse tipo de informação. Fernando, você acha que esse tipo de legislação tem terreno fértil aqui na América Latina, no Brasil, especialmente? Bom, é um tema extremamente importante, é bastante atual, né, dentro dessa ideia de segurança
francesa, né, coloca ali a ideia de prisão em multa de 45 mil euros à população que fizer a filmagem policial, né? Aqui no Brasil, a gente tem aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que aí coloca a segurança pública, né, enquanto um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, né? E o artigo 144 da Constituição Federal também assegura que a abordagem policial ela deve seguir um propósito definido em lei, né? Ou seja, prevenção e investigação, com o uso da força estritamente necessária. Então, não há uma proibição de filmagens em relação à ação dos policiais. E tramita também no Senado um projeto de lei que coloca a ideia que não haja impedimento em relação à filmagem e fotografar o registro de operações policiais. É do Charles Fernandes, do PSD da Bahia, né? A Lei 4.564 de 2019, então não coloca ali enquanto um crime a filmagem e a fotografia. Isso abre caminho para um outro debate, que é o processo da secularização, muito conhecido nas relações internacionais, a teoria do realismo, né? Então, a ideia é que o Estado, aí Carl Smith, ele vai suscitar a ideia que existem os amigos e os inimigos do Estado. Então, a partir do momento que há uma identificação por parte do agente político, seja ele qual for, mas, sobretudo, a imagem estadista, que há uma identificação que existe um inimigo comum, é necessário que se rompa com o Estado democrático de direito e se nasça um Estado de exceção. Então, a gente começa a perceber a gênese de um Estado de exceção para e passo ao Estado democrático de direito. Esse é um problema bastante emblemático na França, que vem constanciado justamente a partir de 2001 com o atentado terrorista nos Estados Unidos, mas que em 2000, a partir de 2015, 2013, também tem os atentados na França. Então, a segurança francesa já tem iniciado um processo de inteligência artificial, de cadastro de pessoas, ou seja, a possibilidade de averiguar os cidadãos franceses, enfim, essa ideia também que começa a agasalhar não só os cidadãos, mas os refugiados e todos aqueles que estão dentro do território francês. Então, a ideia da secularização ela começa a criar instrumentos e mecanismos, tais quais esse, para que não haja, ou seja, para que haja a ideia do panótipo, né? O vigiar e punir. Quem é o amigo do Estado, quem é o inimigo do Estado. É importante a gente contextualizar, né, de onde vem, né, de onde nascem esse tipo, né, de medida, né? Realmente, no contexto francês, tem realmente esses ataques terroristas que talvez venham a justificar, mas ainda assim eu vejo com muito receio esse tipo de medida, seja lá, seja aqui, seja em qualquer parte do mundo. Gente, a gente estourou um pouco o nosso tempo, mas acho que todos vocês entenderam que estouramos, porque foi um debate riquíssimo. Eu queria agradecer muito a doutora Fernanda e a doutora Marinana pelas colocações muito relevantes. Então, queria agradecer também o convite de estar aqui, uma honra estar presente entre essas duas gigantes aí das suas áreas. E tenho certeza que o evento ainda tem mais 2 dias, ainda vai ter muito debate de alto nível, como foi o nosso. Muito obrigada. Obrigada a você. Bem, pessoal, agora a gente vai começar o nosso encerramento. Eu queria destacar que, inclusive, as 3 falas de hoje elas acabam dialogando entre si, se complementando, num ponto, pelo menos para mim, que acho que seria até interessante de depois ser retomado, que, por exemplo, a professora Fernanda ela destacou muito a mobilização popular via redes sociais, os diálogos via redes sociais. No início, o Eduardo havia comentado a questão de que muita gente não tem acesso à internet, e a professora Marinana destacou a questão entre os cyber otimistas e os pessimistas. Então, talvez, justamente essa questão de falta de infraestrutura, né, que possibilite superar essa disputa, esse dilema entre otimistas e pessimistas. Particularmente, eu, como produtor de conteúdo, costumo dizer que eu não posso querer que a pessoa use, né, a cota do 3G dela, voltando do trabalho, no ônibus lotado, cansado, para querer ouvir um podcast sobre política. Ela vai querer, muitas vezes, ouvir, ver o canal, né, de humor, ver uma coisa mais leve, por conta de todas essas questões. E, só dando um pitaquinho final, o problema é que ele juntou um monte de gente de humanas e todo mundo fala muito, né? Mas, dando um pitaquinho final, na pergunta para os dados que a professora Marinana apresentou sobre a juventude, apoiar mais governos autoritários na América Latina,
acho interessante lembrar também que os fascismos, eles são muito sedutores justamente aos jovens, por uma estética, por uma questão de valorizar, de ser muito emocional, num período mais emocional da vida, valorizar uma suposta masculinidade, o que atrai os homens jovens, especialmente os homens jovens que estejam desempregados ou passando por períodos complicados nas suas vidas, que são comuns nesse período, né? Então, desde desilusões amorosas até problemas profissionais. Então, a estética de valorização do homem, do guerreiro, do herói, que os fascismos proporcionam, acaba colaborando bastante para isso. Mas, enfim, minha vez de calar a boca, agradecer todo mundo, passar a palavra agora para a Aline, para encerrar esse ótimo primeiro dia, e lembrando, amanhã tem mais. Olá, pessoal. Bom, foi um prazer para nós realizarmos esse primeiro dia de debate ao lado da companhia de todos vocês. Agradeço mais uma vez aos convidados, Eduardo Magrani, doutora Fernanda Barros, a doutora Marinana Andrade, a Janaína Costa. Vocês realmente foram todos fantásticos, suas apresentações foram extremamente informativas para todos nós. Em nome da diretora da Casa Brasil, agradecemos também ao Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal, também a toda a equipe técnica da plataforma que está nos apoiando, aos nossos intérpretes, e a todos vocês que ajudaram na realização deste evento. Bom, eu aproveito para informar, então, as publicações da Fundação Adenauer estão disponíveis pelo nosso site para download gratuito. Temos essa temática e muitas outras temáticas. E para ajudarem no nosso trabalho, assim que saírem dessa tela, vocês encontrarão na tela de vocês do evento uma avaliação. São apenas poucos segundos, por favor, participem, essa avaliação é muito importante para o nosso trabalho. E, claro, para quem gostou da discussão de hoje, por favor, ajude a divulgar esse evento para os seus contatos. A gente tem mais 2 manhãs de debate. Amanhã falaremos sobre a internet como agente de transformação da sociedade e teremos mais participantes extremamente qualificados e novas abordagens sobre o tema. E após esse evento, também enviaremos o seu certificado de participação e aguardamos vocês todos amanhã, no mesmo link, às 10 horas. Muito obrigada a todos vocês.